Irmãos queridos, graça e paz, na noite desta quinta-feira nós chegamos ao término das nossas reflexões breves nas bem-aventuranças. Depois de 8 bem-aventuranças, nós chegamos agora na 9ª, pregada pelo Senhor Jesus Cristo e narrada por Mateus no capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo narrou Mateus, capítulo 5, versículos de número 10 a 12, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Estamos, meus irmãos queridos, em véspera de comemoração dos 503 anos da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro, e nós sabemos muito bem que esta data marcou um período de perseguições aos cristãos. Muitos dos nossos passados irmãos, dos nossos queridos patrícios do passado, foram, meus irmãos queridos, severamente perseguidos por causa do Evangelho. Foram severamente, meus irmãos, maltratados, injuriados, foram destratados por causa da pessoa que eles mais amavam nesta terra, o Senhor Jesus Cristo. Aqui está o resultado das demais 8 bem-aventuranças. Aqui está o clímax, o píncaro do ensinamento do pregador e Senhor Jesus Cristo. A promessa final é a mesma da primeira bem-aventurança, visto que o pregador não muda. E por ele não mudar, meus irmãos, as suas promessas permanecem para sempre. Observem que nós só somos bem-aventurados por causa da justiça, isto é, por causa de Jesus. Jesus, ele não está descrevendo aqui alguém difícil, bem-aventurados difíceis, bem-aventurados fanáticos, não. Jesus está descrevendo aqui que bem-aventurado é alguém semelhante a ele. O Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo de número 13, e também na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12, nós temos, meus irmãos, elementos do quanto nós estamos sujeitos ao sofrimento, à perseguição, à injúria, à difamação, a todo mal contra nós por causa deste nome. Jesus, ele era diferente de todos os que o ouviam e de todos os seres humanos, os passados, os presentes e também as gerações vindouras. Ele se difere de toda a humanidade em santidade, em justiça, em veracidade, porque ele é Deus homem. O cristão, meus irmãos, o servo de Jesus, o discípulo de Jesus, a ovelha do pasto de Jesus, difere também de todas as demais pessoas não cristãs, porque nós somos, pela graça, novas criaturas. Mateus capítulo de número 10, verso 34, a segunda carta de Paulo, capítulo 5, a partir do verso de número 17, também nos apresentam esta verdade. Ao sermos, meus irmãos, perseguidos, na verdade, não devemos retalhar. O crente, quando sofre perseguição por causa de Jesus, não deve retalhar, ficar ressentido ou deprimido. Leia Hebreus capítulo de número 12, verso de número 2. Leia também o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Nós poderíamos afirmar na noite deste dia que o diabo, na verdade, é um instrumento de Deus para nos mostrar que somos filhos benditos de Deus, que somos bem-aventurados filhos e filhas de Deus, porque, meus irmãos, as provações desta vida
fazem com que eu e você percebamos a quem pertencemos, que nós tenhamos a consciência do lugar para onde estamos sendo conduzidos. Jesus, meus irmãos, através da perseguição, através das injúrias, através de todo o mal contra nós, está nos desmamando desta terra, desta vida. As lutas, portanto, nos fazem não retroceder, mas ter um conhecimento daquilo que nos espera, o novo céu e a nova terra, o reino estabelecido pelo próprio Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo está aqui nos motivando, nos encorajando, como bom pastor que Ele é. E observe, irmãos e irmãs, que o nosso bom pastor que nos guia, Ele está conosco, Ele se compadece de nós, por isso Ele diz, verso de número 10, bem-aventurados perseguidos, os atormentados, os caçados, os difamados, os maltratados, mas preste bem atenção, por causa da justiça, isto é, por causa da integridade, por causa do caráter, da comunhão que temos com Deus, da familiaridade que temos com Deus, com o próprio Jesus, com a filiação que gozamos. Bem-aventurados os perseguidos por causa de Jesus e do seu evangelho, e não por causa da sua arte, não por causa da sua vidinha medíocre. Preste bem atenção, meus irmãos, que Jesus no verso de número 10 diz, deles é o reino dos céus, diz o pregador dos pregadores. Deles, meus irmãos queridos, não é uma conquista ali na frente, mas um reino de justiça, e só deles e de mais ninguém. Versículo de número 11, o pregador continua, o bom pastor continua a nos motivar e a nos encorajar, dizendo, bem-aventurados sois, quando por minha causa, a causa é Jesus, vos injuriarem, jogar algo na sua cara, improperar contra você, insultar você, afrontar você, desacatar você por causa de Jesus. Verso de número 12, o bom pastor diz, regozijai-vos, estejam realmente contentes, felizes. Ele não está aqui nos ensinando a ser masoquistas, mas nos ensinando a sofrer com classe. Alegrem-se, porque a nossa alegria é Cristo. Ninguém, meus irmãos, sofreu injúrias, ninguém foi afrontado, desacatado, insultado como filho de Deus. Exultai, alegrem-se, celebrem a Deus, rendam graças a Deus. Porque, meus irmãos, verso de número 12, é grande o vosso galardão, diz o bom pastor. A expressão grande aqui, meus irmãos, não é a expressão macro, mas é a expressão polos, de abundante. É grande, é abundante o vosso galardão, não nessa terra, não em alguma comarca, mas nos céus. Eu termino na noite deste dia, Igreja Presbiteriana do Brasil em Taubaté. Lembre-se de que o Evangelho nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. O Evangelho, meus irmãos, nos ensina que a batalha espiritual, de conformidade com o ensino do Senhor Jesus, é sempre a defensiva. Somos chamados, meus irmãos, a vestir-nos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e permanecermos inabaláveis em Jesus. Paulo descreve isto em Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 13. Desde o livro do Gênesis, capítulo de número 3, temos a perseguição, temos, meus irmãos, o insulto. Este mês que comemoramos os 503 anos de Reforma Protestante, nós lembramos de Martinho Lutero, que no momento de adversidade, de profunda tribulação, na dieta de Worms, na Alemanha, no ano de 1521,
Ele afirmou perante afrontas infernais, no momento de pressão ao Evangelho, Lutero disse: aqui estou firme, não posso tomar outra atitude, Deus me ajude. Lutero, meus irmãos queridos, foi compositor de hinos, e um dos hinos que ele compôs tornou-se a Marselhesa da Reforma Protestante, o hino Castelo Forte, mostrando que toda a força da Igreja Romana daqueles tempos, juntamente com o poderio do Santo Império no reinado de Carlos V, foram insuficientes para convencê-lo a recuar. Lutero cantou: se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com o seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. A Deus demos glória por Cristo Jesus, nosso bem maior, nossa bem-aventurança. Uma abençoada noite, meu irmão e minha irmã. Tras